Olá, pessoal. Vamos falar sobre a prova da Celesc para assistente administrativa. Uma prova um pouco confusa. Não gostei muito dela, não. Interpretação de texto, mas não uma interpretação de texto eficiente. Pouca gramática, mas quando pegou até pesado. Então, achei até a prova mais difícil, confusa do que a prova do contador, enfim, tá? Vamos lá, do nível superior. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Na primeira questão, texto sobre solidariedade, a questão de interpretação eu achei tranquila essa primeira, apesar que eles bagunçaram a vida da gente ao não colocar a justificativa em ordem. Quem tentou achar que a justificativa que a banca coloca está na ordem, tá estranhíssimo isso aqui, né? Porque, veja bem, a correta é a E. Né? Você está entendendo? Assim, muito ruim ali o que eles colocaram. Era para tentar ajudar ao colocar o gabarito, mas piorou. Bom, qual que é a correta de fato é a E. A participação da pesquisa por parte das crianças foi intermediada por responsável, é óbvio, né? Certo? Conforme o primeiro parágrafo, pais responsáveis deveriam perguntar e transcrever as respostas. Tudo bem, é essa a alternativa, não tem recurso. Mas por que eles não colocaram em ordem, né? Muito feio isso. Alternativa A, gestos de solidariedade são mais comuns entre meninas do que meninos, tá? Não, o texto não apresenta essa informação, é verdade. O que fala que as meninas associaram mais a palavra a amor e algumas outras palavras, né? Mas não isso. Não que é mais comum. B, para participar da pesquisa, as crianças deveriam ser capazes de ler e escrever? Não, né? Porque os pais eram responsáveis por transcrever, os pais perguntavam. Então, na verdade, não precisava saber escrever, né? C, as meninas representam a maior parte das crianças participantes da pesquisa. O texto não apresenta uma informação sobre quantos meninos e meninas há, mas só fala que as meninas associaram solidariedade, amor e carinho, mas não falou que são mais meninas. D, crianças de todas as regiões do país associaram solidariedade a palavras positivas. Seguinte, o texto não fala sobre isso. Na verdade, só fala que as meninas, né? As meninas falaram em amor e carinho. Então, óbvio que mas por que colocar dessa maneira? Isso vai acabar atrapalhando uma questão uma questão para anular, né? Eu já mandei para vocês também de interpretação e também a anulação tem um pouco a ver com essa falta de ordem deles em colocar as justificativas, tá? Bom, a questão 2 também, ok, super tranquila, eu acho, porque a gente falou de parônimos na aula 2, né? Ser solidário e ser solitário, as crianças confundiram, tadinhas, né? E essa confusão vem porque são palavras parônimas, né? Muito parecidas. Então, as crianças não conseguiram reconhecer a diferença, né? Essa é a correta, sem dúvida nenhuma. E eles, olha, de novo bagunçam sua vida nas justificativas, estão vendo? De novo bagunçam sua vida aqui. Horrível isso. Questão 3. Essa questão, muitos me perguntaram se não havia recurso. Eu deixei vocês em liberdade em fazer. Eu acho que não tem. Por quê? Bom, aqui a 1 tá errada, tá, né? Porque as aspas não significam um sentido conotativo, tá? Neste texto. Aspas aí, vou já questão 2, o item 2. Aspas duplas ali no final, no último parágrafo, indica uma citação. E dentro dessa citação tem a palavra solidariedade. A palavra solidariedade é uma parte do título, tá? É uma menção, tá vendo? Eles falam ali na linha 4, ó. As aspas duplas e simples indicam um destaque da informação, ok? Mas que destaque? A palavra solidariedade é uma menção que se faz a algo que já foi dito antes. Na verdade, é um destaque, eu só dou ênfase a uma palavra. Já as aspas duplas é a citação em discurso direto, tá? Então, estão corretas as alternativas 2 e 4. Alguns alunos perguntaram por que a 3 não está correta. Ora, as aspas duplas e simples não foram colocadas pela mesma razão, no meu entender, junto com a banca. Sendo que as aspas duplas foram para citação ou discurso direto e as simples foram para menção ou em uma informação. Você traz uma palavra já dita antes e você recoloca no texto, mas não porque foi citada por alguém, entendeu? Portanto, eu concordo com o gabarito, tá? Alternativa C. Bom, agora nós vamos para a questão 4. A questão 4 de verbos, uma questão boa. Essa questão eu gostei bastante. Gostei da questão de aspas também, viu, pessoal? E dos parônimos. Eu só achei que as questões de interpretação não foram tanto de interpretação, mas mais de teste de atenção, sabe? Eles não
produzir um texto, inferência, qual a ideia central do texto, o que está por trás disso. Não, só assim, teste de atenção, e isso às vezes o aluno se cansa um pouco e dá uma sensação ruim na prova, sabe? Achei que eles desperdiçaram a oportunidade desses 3 textos em fazer perguntas mais interessantes, mas tudo bem, vamos lá. Questão de verbos, né? O pretérito perfeito, né? O foi, por exemplo, né? É do primeiro parágrafo do texto 1, né? Então vamos voltar lá. No primeiro parágrafo do texto 1, você tem que verbos, né? Você tem foi disponibilizado, né? E depois tem um perguntassem, né? E transcrevessem e tudo mais. Então, eu foi disponibilizado, foi pretérito perfeito, né? E isso diz o quê? Né? Que é um tempo delimitado no passado, né? É voz passiva, né, pessoal? E o foi é verbo auxiliar, seguido de particípio. Mas, por que a B está errada? Porque não indica uma ação iniciada no passado e com continuidade no presente. Não, acabou e terminou lá no passado, tá? Portanto, a alternativa está correta. Por que a C está errada? Porque o modo subjuntivo que está ali, o SSE, né, disponibilizar, se transcrevessem, tá? Não remete às condições para que a correta aplicação da pesquisa, não. Só para que os pais fizessem aquele, né, se comprometessem, né, em fazer aquele procedimento. Começou bem, terminou mal a alternativa C. É modo subjuntivo, e é situação hipotética, mas não remete às condições para a correta aplicação da pesquisa. Não, remete às condições de coleta dos dados, entendeu? Certo? O uso da voz passiva é utilizado para direcionar o foco do leitor. No caso, intenciona enfatizar a ação, visto que o agente não é conhecido. Olha, o agente é conhecido depois, porque esse questionário foi disponibilizado e você vai ver de onde vem essa pesquisa. Essa pesquisa vem, né, de um escopo maior que vai ser desenvolvido ao longo do texto e também das informações de rodapé ali da pesquisa, de onde vem, qual é o instituto que está fazendo. Além disso, tá, o uso da voz passiva é utilizado para direcionar o foco do leitor, que intenciona enfatizar a ação, sim, mas tirar o foco do agente da ação. Toda voz passiva tira o foco do agente da ação. O agente da ação não precisa estar escrito, pode estar subentendido, entende? Por isso que ela está errada também. Bom, modificar não é indicativo, né, gente? Não é presente indicativo, modificar é infinitivo. A pior opção é a alternativa E, né? Bem fácil essa alternativa E, acredito eu. A questão 5 é a questão que fala de pronome. Eu gostei demais dessa questão. A questão vai para o VIP, vai para material do VIP. Eu gostei muito dessa. E gostei dos verbos também, tá? Bom, primeiro, o texto mistura primeira pessoa, tá? O falante, o eu, tá ali o pronome me. O lhe, que é uma terceira pessoa gramatical, apesar de às vezes significar a segunda do discurso, mas é a terceira gramatical. E o você, que é claramente um pronome que é o tu, é a versão erudita ou mais popular do tu, que é a segunda pessoa. Então a 1 tá certa. A 2 é perigosa, hein? Dá para trocar o lhe para ele? Nem sempre, viu? Eu digo assim, entreguei-lhe o livro, entreguei a você, pessoa com quem eu estou conversando, entendeu? Se você trocar por para você no texto, vai mudar o sentido. Deixe-me dizer para ele, não é a mesma coisa que deixe-me dizer para você. Você vai perceber que o correto seria trocar por para você, porque, na verdade, apesar de o ler ser tecnicamente terceira pessoa gramatical, do ponto de vista discursivo, ele é a segunda pessoa do discurso neste texto, entendeu? Eu achei a 2 perigosa, e existe a alternativa 1, 2, tá vendo ali? Eu, quando peguei essa prova e vi essa questão, falei assim, nossa, essa questão pode levar muita gente ao erro. Eu gostei dela, mas ela não é fácil, tá? Esse item 2. O item 3 é partícula passivadora na veia, né, pessoal? Gente, o que eu falei sobre partícula passivadora, tá? Tá aqui embaixo, ó, tentar integrar-se ao mundo. Não pode ser partícula passivadora se tem preposição, pessoal, tá? E o sujeito vem antes. Isso aqui é a voz reflexiva. A voz reflexiva há 3 possibilidades. Pode ser a voz reflexiva pronominal, pode ser a voz reflexiva reciprocidade, ou pode ser parte integrante do verbo. Segundo a CAF, eles estão colocando como parte integrante do verbo, tá? Mas de um verbo pronominal, entendeu? Como se fosse suicidar-se, referir-se. Eu não vou discutir com isso, né? Esse detalhe, uma coisa certa. Não, pelo amor de Deus, não é sujeito determinado, tá? E índice apassivador do verbo integrar. Como é que o índice... Olha o que escreveram, olha o absurdo que escreveram.
que é índice apassivador do verbo e por isso o sujeito é indeterminado. Ora, se é apassivador, o sujeito está na oração. Está muito ruim essa alternativa aí. Mas, como eu disse, eu acho que questão perigosa porque alguns de vocês podem ficar entre a 1 e a 2. A 2 você só consegue perceber que não dá para trocar por para ele se você voltar no texto, tá? E ler o texto com para ele e para você verificar que a alternativa 2 está correta. Agora, se alguém entrou com recurso com essa aqui, tudo bem, eu concordo com o gabarito da banca, mas ela é pegadinha, tá? É isso aí. Bom, aí nós temos o texto 3 sobre a palavra solidariedade, e aí essa questão é para ser anulada. Por quê? Primeiro, que a correta é a A e não é a B. E no gabarito, na justificativa, a própria banca já se traiu e disse isso. Conforme o texto 1, utilizar definições como as do texto 3 é uma forma de fazer com que as crianças compreendam o que significa ser solidário. Exatamente isso. Exatamente isso. E ele afirma ali, ó, correta, ser solitário. O ser solitário, ali eles confundiram, deve ser o ser solidário, né? É caracterizado como quem não conseguiu encontrar conexão com outras pessoas. O ser solitário, né? Então, assim, é ser solidário ou ser solitário, né? Também tem essa questão. A B está errada. Os solitários do texto 2 são aqueles que experimentaram falta de solidariedade em suas interações com os outros. De onde foi tirado isso, gente? De onde é essa informação? Não concordo. E eles dizem, incorreta. As ações devem ser falar, verbalizar a palavra solidariedade e fazer ações concretas que sirvam de exemplo para as crianças. Assim, não é essa a alternativa, tá? Não é a alternativa B, é a alternativa A. Eles têm que trocar esse gabarito para A, tá? Ou anular a questão, porque tá muito estranha essa questão 6, tá? Então eu entrei com recurso aí, né, para vocês. A D é bem óbvio, né, que tá errada. Vou voltar para C. As meninas mencionadas no texto 1 demonstram ter uma concepção equivocada, ridícula, para tudo. Você não marcou a C, né? Espero. T. A expressão ser solitário, ela aparece em várias vezes. Esse ser, o verbo não está conjugado, né, pessoal? Pode ser verbo, pode ser substantivo. E, na real, tá, eles não têm a mesma função sintática. Porque ora é verbo, tá? E ora é substantivo, né? Então, você pode perceber no contexto isso, tá? No texto 1, o ser é verbo. No texto 2, o ser é substantivo. Deixa eu voltar no texto 2, só para vocês sentirem, tá? O texto 2. Volta aqui, que o texto 2 é curtinho. Diz ali, ó. Cadê? Deixe-me lhe dizer uma coisa. Se você encontrar um ser solitário, você está vendo que aqui é ser no sentido de pessoa? Então, o ser solitário no texto 2 é o ser homem, mulher. E o ser solitário no texto 1 é o verbo ser, né? E 80% das crianças das escolas particulares citadas no texto 1 entenderam que a pergunta tratava do conceito de solitário e não fizeram a ligação com o significado de solidariedade. 80% das crianças. Bom, vamos dar uma olhadinha. Conforme o texto 1, 1,11% das crianças confundiram as palavras solitário com solidário. Portanto, bem viagem na maionese aqui. Mas, como eu disse, independente da D e E serem bem ruins, C, D e E são ruins. A e B tá confuso aqui, tá? Tem que ser a A, não pode ser a B, tá? Ou eles mudam o gabarito para A ou anulam. Vamos ver o que eles vão fazer. Espero eu, né, que façam alguma coisa com essa questão. Ok, pessoal? É isso aí. Agora, vocês vão para outras disciplinas. Espero ter ajudado vocês a destrinchar essa prova, tá? Um beijão e boa sorte.